eu sou Fabiana Agra e este é o programa Falando Sério pela Creative TV. No nosso quadro político de hoje, a gente continua aquela longa e penosa série, falando sobre os absurdos do governo Bolsonaro, mês a mês. A gente começou tratando de 100 absurdos, mas era tão cansativo, que a gente parou nos 50. Então, nós vamos falar, a partir de agora, os 50 maiores absurdos do governo Bolsonaro no mês de setembro. Tudo isso é para você nunca mais esquecer. Você nunca mais votar errado. Porque o Brasil está na merda. E pode piorar. Então, vamos lá. Setembro começou o Brasil se transformando numa espécie de teocracia fundamentalista. No dia 1º de setembro, o empresário Edir Macedo, dono da Igreja Universal e da Rede Record de televisão, que vem sendo privilegiada pelo governo federal na distribuição de verbas publicitárias, consagrou Jair Bolsonaro e denunciou um suposto inferno da mídia que perseguiria o governo federal. Edir Macedo disse que sabe o que é levar pancada. Após receber a bênção de Edir, Bolsonaro foi para a casa do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, e assistiu ao jogo Flamengo e Palmeiras. Segundo o jornalista Noblar, os encontros com Silvio e Macedo representam uma trama contra a Globo. O governo Bolsonaro anunciou cortes de mais de 5.600 bolsas e não irá financiar nenhum novo pesquisador neste ano. Terceiro anúncio de cortes em bolsas, agora em 2019, foi feito na segunda, 2 de setembro. Desde o início do ano, o governo já cortou quase 12 mil bolsas de pesquisas financiadas pela CAPES, equivalente a 10% das bolsas vigentes no início do ano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou na segunda, 2, a decisão do governo Jair Bolsonaro de permitir a importação de 750 milhões de litros de etanol por ano sem tarifas. Grande progresso para nossos agricultores. Será ainda melhor para o etanol e salvamos nossas pequenas refinarias, disse Trump, que depois apagou um dos 2 tweets sobre o assunto, porque a publicação, claro, comprometeu Bolsonaro. Somada ao abandono das obras da transposição do Rio São Francisco, a privatização dos Lençóis Maranhenses e de Jericoacoara foi iniciada pelo governo Bolsonaro. Alega-se que a venda irá gerar a melhoria da infraestrutura. E o absurdo já começou, viu? No dia 5, saiu no Diário Oficial da União o projeto São Francisco de Integração de Bacias no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. O decreto qualifica o projeto São Francisco como obra estratégica para estudos que visem a conclusão de suas obras e contrato de parceria com o setor privado para sua operação e manutenção. O pedido de realização do leilão de energia poderá ser realizado ao longo do 1º semestre do próximo ano. Então, bye-bye, transposição do Rio São Francisco gratuita, né? Aliás, eu acho que bye-bye, transposição do Rio São Francisco. E a luta por moradia popular sofreu 2 duros golpes no início de setembro. O primeiro foi o cancelamento de 2 portarias que previam a destinação de verbas federais para a construção de 35 mil unidades habitacionais no país todo. O segundo golpe veio com a proposta de lei orçamentária de 2020, encaminhada pelo governo para o Congresso Nacional. Ela prevê a redução de 41% nas verbas do programa Minha Casa Minha Vida, o que equivale a um corte de quase 2 bilhões. Se aprovada a LOA, apenas 2,7 bilhões serão destinados ao programa no ano que vem. De 2009 a 2018, a média anual orçamentária desse programa, Minha Casa Minha Vida, foi de mais de 11 bilhões. E a nova proposta de orçamento para 2020 também afeta o programa Bolsa Família, que transfere renda para famílias em situação de extrema pobreza. Para 2020, estão reservados os mesmos 30 bilhões que devem ser gastos com o programa neste ano. Porém, na prática, isto representa redução no tamanho do Bolsa Família, pois não há correção pela inflação. Com isso, o programa deixará de beneficiar
as 13,8 milhões de famílias, reduzindo para 13,2 milhões. Ou seja, 600 mil famílias serão excluídas do Bolsa Família ano que vem. Já o FIES, Programa de Incentivo ao Acesso de Populações de Baixa Renda ao Ensino Superior, também está sofrendo com o desmonte do governo. Dos quase 14 bilhões previstos em 2019, foram confirmados pouco mais de 10 bilhões para o ano que vem. A medida vem acompanhada dos cortes de metade dos recursos da CAPES em 2020, principal responsável pelas bolsas de mestrado e doutorado no país. Em 4 de setembro, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, fez um duro questionamento ao governo Bolsonaro. Segundo ela, o espaço democrático no Brasil está encolhendo, a violência policial aumenta, a apologia à ditadura reforça a sensação de impunidade e defensores de direitos humanos estão sob ameaça. São os mais duros comentários feitos sobre a situação da democracia no Brasil por parte da cúpula da ONU em pelo menos 20 anos. Em resposta à entrevista de Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, Bolsonaro fez o mais odioso de seus ataques até hoje. Ele elogiou a tortura e a morte do pai de Bachelet pelo regime sanguinário de Augusto Pinochet. Afirmou que o Chile só não é uma Cuba graças aos que tiveram a coragem de dar um baixo à esquerda em 73. E disse que a ex-presidente está seguindo a linha do presidente da França, tentando se intrometer nos assuntos internos e na soberania brasileira, ao falar de direitos humanos. A política econômica instável de Guedes e de Bolsonaro joga o Brasil cada vez mais no buraco. A busca por proteção contra o risco fez a Bolsa de Valores sofrer, em agosto, a maior fuga de capital estrangeiro em pelo menos 23 anos. Em agosto, as saídas totalizaram pouco mais de 10 bilhões, resultado de 190 bilhões em compras de ações e de 200 bilhões em vendas, segundo dados da B3. Esta é a maior retirada líquida do mercado à vista em um único mês, desde o começo da série histórica analisada em janeiro de 1996. E no momento mais baixo da história diplomática do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota na qual acusa Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos e ex-presidente do Chile, de mentir. Acusam-na de mentir. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, a bancada do PT gritava: "Desculpe, Bachelet, estamos com você." Na noite da quarta, 4 de setembro, junto de uma faixa que trazia a mesma mensagem. Os parlamentares repudiavam a declaração em que Bolsonaro elogiou a tortura e a morte do pai da ex-presidente do Chile pelo regime Pinochet. Já o presidente do Chile repudiou com veemência a declaração monstruosa de Jair Bolsonaro. Não concordo em absoluto com a declaração feita por Bolsonaro a respeito de uma ex-presidente do Chile, e especialmente a um tema tão doloroso quanto a morte de seu pai, disse Piñera em pronunciamento em vídeo. Perguntada indiretamente sobre a agressão que recebeu de Bolsonaro, Michelle Bachelet disse: "A democracia não é perfeita, mas é melhor que temos. É o melhor que temos. Às vezes, em alguns países, por vias democráticas, as pessoas elegem pessoas que não são democratas, que não acreditam em direitos humanos, que são racistas. O fato é que isso não estava escondido. Durante a campanha eleitoral, eles disseram tudo aquilo e as pessoas o elegeram. Portanto, a democracia não é perfeita." No Chile, o senador Alejandro Navarro cobrou do presidente o título de persona não grata a Jair Bolsonaro. Já a ex-presidente Dilma Rousseff disse que Bolsonaro ultrapassou todos os limites de baixeza e sordidez ao celebrar o assassinato do pai da ex-presidente do Chile. "Peço desculpas a Michelle Bachelet e ao povo chileno", disse Dilma, manifestando imenso respeito pela memória de seu pai, em nome dos brasileiros que resistiram à ditadura, que prezam a democracia e lutaram para conquistá-la. Então, tudo isso no Chile causou uma grande repercussão, sem contar da repercussão na própria ONU. Coisas que nos matam de vergonha, que vão continuar nos matando de vergonha, né? É um crescendo de vergonha a cada mês que se passa.
E olha que só 9 meses passaram. E o caos das contas públicas segue em estado avançado. As atividades da Receita Federal voltam a ter risco de interrupção por falta de recursos. A paralisação nas atividades pode ocorrer mesmo depois do governo anunciar corte de despesas. Isso interromperia serviços básicos como a emissão de CPF, pagamento de restituição de imposto de renda e controle de importação e exportação de produtos no Brasil. Depois do golpe da catástrofe Bolsonaro, o Brasil aparece entre os piores lugares do mundo para um estrangeiro viver e trabalhar. O desempenho é desastroso nos critérios de segurança e bem-estar, e o país ocupa uma posição lá atrás. Ele é o 61 entre as 64 nações avaliadas. A pesquisa feita pela internet colheu respostas de cerca de 20 mil pessoas de 182 nacionalidades. E o ministro da Educação defendeu que o país só tem espaço para os melhores, ao dirigir-se a crianças e adolescentes homenageados na cerimônia Destaques na Educação. Isso ainda no início de setembro. Em um discurso de forte apelo meritocrático, Weintraub disse aos estudantes que eles não representam alunos do Brasil inteiro, pois o país não tem espaço para todos, só para os melhores. Parabéns, isso se chama mérito, e quem tem mérito tem que ser premiado, afirmou. Então, também é o fim da educação para todos, né? Incrível o desmonte que está acontecendo a passos largos nesse desgoverno. É mais um vexame, quase uma piada pronta de Bolsonaro. Gente, Bolsonaro nomeou um embaixador de turismo que, acreditem, não pode viajar por ter seu passaporte retido pela Justiça. Alguém sabe quem é? Sabe quem é aí, Janderrier? Não? O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Pois é, Ronaldinho Gaúcho foi nomeado embaixador do turismo brasileiro pelo governo Bolsonaro, mas seus passaportes, tanto o brasileiro quanto o espanhol, estão retidos pela Justiça por causa de dano ambiental. Veja só. E ao sair do carro para falar com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, na sexta-feira 6, Bolsonaro não demorou muito para soltar uma daquelas suas pérolas horrendas. Reconheço as minhas limitações, as minhas fragilidades, a minha incompetência em alguns momentos, disse ele. Após falar por alguns minutos, completou: eu sou imbrochável. Nem comento essa, tá? E com a popularidade mergulhada em um precipício, Bolsonaro usou o 7 de setembro como campanha política. Ele convidou para o palanque os empresários Silvio Santos, Luciano Hang e o pastor evangélico Edir Macedo. O contrato assinado pela gestão pública para a organização da cerimônia foi de quase R$1 milhão. Faroeste Caboclo, Dudu visita pai no hospital de pistola à mostra. Já fomos um país civilizado. Agora parece uma cidade do Velho Oeste. Eduardo Bolsonaro, o filho embaixaburger do presidente da República, foi visitar o pai no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Normal e natural se o filho 3 não tivesse posado para uma foto divulgada em seu Twitter, exibindo uma pistola na cintura e de forma ostensiva. Exibicionismo macabro para ninguém botar defeito. Se ele andasse nos Estados Unidos, é preso em 2 tempos. Lá, porém, ele não se mete a besta. Nessa época aí, no início do mês, para quem não se lembra, Bolsonaro submeteu-se a uma cirurgia para retirada de hérnia. E até que ele ficou calado aí uns 5 dias, por isso que nós não batemos o recorde de 200, 300 absurdos durante o mês de setembro. Representantes de diferentes partidos e também a OAB reagiram à declaração do vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. No Twitter, ele disse que a transformação que o Brasil quer não será rápida se for feita por vias democráticas. A mensagem foi postada após o vereador comentar esforços que, segundo ele, o governo do pai vem fazendo para colocar o país nos eixos. Já a Globo deu grande visibilidade às declarações antidemocráticas do Carluxo, que motivaram reações contundentes de vários setores da sociedade brasileira em defesa da democracia. O Jornal dos Marinho destacou que o vice-presidente da República, Mourão, e o presidente do Senado, Alcolumbre, criticaram a fala do vereador.
A matéria televisiva ainda reverberou as declarações do presidente do Senado, Alcolumbre, e também de Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Blindado por vários setores da imprensa e dos órgãos com poder de investigação no país, o senador Bolsonaro, o filho do presidente Bolsonaro, vai ganhando espaço no Congresso e já atua como ministro do pai, com status semelhante a de Sérgio Moro. Claro que isso tudo na informalidade, né, gente? Nas recentes indicações de Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República e para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Flávio foi ouvido, enquanto Moro não foi ouvido. E o governo Bolsonaro quis, ou quer ainda, cometer estelionato eleitoral. Ele quer a CPMF de 0,40% sobre saques e depósitos. Eleito com a promessa de que não criaria novos impostos, o governo de Jair Bolsonaro já admite recriar tributação com alíquota inicial de 0,40% para cada saque e depósito em dinheiro. Cada operação de débito e crédito deve ser submetida a uma alíquota de 0,20%. E não é apenas a Amazônia que está ardendo em queimadas. O Cerrado brasileiro pega fogo longe dos olhos da mídia. O alerta foi feito por Lidiane Taverne Salles, moradora da comunidade Retireiros do Araguaia, no Mato Grosso, e representante do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, durante o 9º Encontro e Feira dos Povos Cerrados. Entre os dias 1º e 9 de setembro, foram registrados mais de 7.000 focos de incêndio no Cerrado, contra 6.200 na Amazônia. No ano todo, o bioma Amazônia concentrou mais de 53.000 focos de incêndio, contra quase 35.000 focos de incêndio no Cerrado. É o Brasil, literalmente, pegando fogo, infelizmente. E eis o efeito Bolsonaro começando. Os turistas, né, internacionais, do turismo internacional, os turistas estão preferindo ir para o Oriente Médio, a Ásia e o Pacífico do que visitar o Brasil. É o que aponta o levantamento da Organização Mundial do Turismo. De acordo com os dados, enquanto o turismo internacional cresceu 4% no primeiro semestre do ano, puxado principalmente por destinos como Oriente Médio, Ásia e Pacífico. Então, certamente, a propaganda negativa do governo Bolsonaro, com ataques a líderes mundiais, apologia a ditaduras e declarações homofóbicas e sexistas, o reflexo deve ser ainda maior no próximo período. E diante da reação em cadeia de diversos setores, o presidente recuou dos planos do ministro Paulo Guedes e, por meio das redes sociais, disse que a recriação da CPMF, o aumento da carga tributária, estão fora da reforma tributária. Ele disse ainda que a demissão de Marcos Cintra foi a pedido e que foi motivada por divergências no projeto da reforma tributária. Mas as reais razões da demissão de Cintra passam pelas ações recentes da Receita, que andou acessando o sigilo bancário de políticos e até de ministros do STF e suas esposas, como Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Estados Unidos fazem acordo com o governo Bolsonaro para destruir a Amazônia. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, anunciaram na sexta-feira 13 acordo para que o governo estadunidense financie projetos empresariais na Amazônia. Na prática, a gente sabe o que é que vai acontecer, né? E o ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, teria dito em conversas reservadas que Bolsonaro está disposto a tudo para livrar o filho, o senador Flávio Bolsonaro, das investigações do chamado esquema Queiroz, incluindo entregar a cabeça do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que vem sendo alvo de humilhações públicas. Bolsonaro também quer ter o direito de congelar o salário mínimo. Após o fim da política de valorização real do salário mínimo que marcou os governos Lula e Dilma, a equipe de Paulo Guedes avalia retirar da Constituição o reajuste indexado à inflação. O argumento é que o congelamento do salário mínimo poderá render uma economia entre 35 e 37 bilhões de reais. Enquanto isso, o pobre é para morrer de fome mesmo, né? Para esse governo, é isso.
Após relatar ameaças e cancelar a participação em um evento, o youtuber Felipe Neto recebeu um convite inusitado do escritor Paulo Coelho, que se sensibilizou com a sua situação. Qualquer coisa pode vir até aqui. Genebra é super vigiada por causa dos muitos corpos diplomáticos, comentou o escritor no Twitter. Felipe Neto relatou estar sofrendo ameaças desde que se opôs ao prefeito do Rio, Crivella, distribuindo 14 mil livros com a temática LGBT, após o prefeito mandar recolher exemplares de uma revista em quadrinhos que mostrava um beijo entre dois homens. Segundo eles, sua mãe já saiu do Brasil e eles estão montando um documento para dar entrada na polícia. Esse, infelizmente, é o Brasil de agora, né? Tá tudo, como diz a música, tá tudo dominado. E antes de deixar o hospital em São Paulo, Bolsonaro defendeu o seu filho, o vereador licenciado do Rio, Carlos Bolsonaro. Ao pregar a ditadura, o parlamentar havia dito que, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Em entrevista à Record, o ocupante do Planalto defendeu o filho. É uma opinião e ele tem razão, disse Bolsonaro. No Brasil governado por Bolsonaro, candidatos ocuparam as vias do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, durante a madrugada da terça, 17, para concorrer a 5.200 postos de trabalho. Muitos levaram lençóis para dormir no local. O número de desempregados chegou à marca de 12,3% e atinge 13 milhões de brasileiros. Infelizmente, é uma marca histórica. Fazia muitos anos que a gente não via fila de pessoas em busca de um emprego, e isso está voltando com força. E o vexame foi internacional. O Brasil não discursou na cúpula do clima da Organização das Nações Unidas, que aconteceu na segunda-feira 23 em Nova York. A decisão da ONU é reflexo da política ambiental de incentivo ao desmatamento promovida pelo governo Bolsonaro. Segundo o representante da Secretaria-Geral da ONU, Luiz Alfonso de Alba, a ONU pediu que os países enviassem um plano para aumentar compromissos climáticos e, com base nos documentos que receberam, selecionaram quais países teriam discursos inspiradores. O Brasil não apresentou nenhum plano para aumentar o compromisso com o clima, disse o enviado especial da Secretaria-Geral da ONU, a jornalista Ana Carolina Amaral, do blog Ambiência. O descaso e o desmonte de toda a estrutura de saúde pública do país, iniciados desde o golpe de 2016, leva o Brasil para estatísticas vexatórias. O país já registra 4.476 casos confirmados de sarampo de janeiro para cá, de acordo com dados de novo boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. E a política de devastação do meio ambiente protagonizada pelo governo Bolsonaro foi alvo na sexta-feira 20 da maior mobilização já realizada até hoje. Não porque pessoas do mundo inteiro saíram às ruas contra Bolsonaro especificamente, não se trata disso. Eles saíram em defesa do meio ambiente e da floresta amazônica, o que coloca em contradição as políticas do governo brasileiro. A chamada Greve Geral pelo Clima reuniu milhões de pessoas, especialmente jovens estudantes, em pelo menos 150 países. Multidões se reuniram para exigir ações imediatas contra as mudanças climáticas e frear as emissões de gases causadores do efeito estufa. No Brasil, estudantes, ativistas e representantes de entidades uniram-se aos protestos que ocorreram em todo o mundo. Os atos exigiram medidas concretas para diminuir as emissões de gás carbônico e combater o aquecimento global. Mais uma teoria da conspiração, mas a gente ri, só que é para chorar. Escutem essa. Bolsonaro está planejando povoar a Amazônia contra chineses, ONGs e Igreja Católica. O governo Bolsonaro estaria elaborando um plano de ocupação e desenvolvimento da Amazônia desde a ditadura militar, segundo o material obtido pelo The Intercept. Em áudios gravados durante a reunião fechada, o governo Bolsonaro cita que o Brasil precisa proteger suas fronteiras, principalmente com o Suriname, país que recebe investimento em imigrantes chineses, já que eles acreditam que a China poderia fazer o mesmo em uma região pouco habitada do Brasil, o que facilitaria uma suposta invasão chinesa.
Vocês têm noção do absurdo que é? A dimensão da Amazônia, aí vem o quê? Os chinesinhos e ocupam a Amazônia? De que forma eles viriam? Gente, é nonsense demais. Eu não sei, eu não tenho muita palavra para descrever esse desgoverno, não. Mas vamos seguindo aí, que ainda tem coisa. Rompido politicamente com o governador Witzel, do Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro parece seguir aprovando a política de extermínio promovida no Estado. Enquanto diversos parlamentares, políticos e ativistas denunciaram o assassinato da menina Ágata Félix, de 8 anos, vítima da polícia militar, enquanto voltava para casa com sua família, o presidente da República se calou. Durante todo o dia, diversas foram as manifestações contrárias ao episódio, mas Bolsonaro nada comentou. Ele fez 3 postagens em suas redes sociais e em uma delas ele exaltou o Exército. E Bolsonaro chegou na segunda-feira 23 em Nova York e foi recebido com protestos por brasileiros e norte-americanos. Amazônia sim, Bolsonaro não, gritavam os manifestantes que foram impedidos de se aproximar da entrada do hotel em Manhattan, onde a comitiva de Bolsonaro ficou hospedada. Bolsonaro foi a Nova York participar dos debates gerais da sessão da Assembleia Geral da ONU. E no hotel em que foi ignorado por Donald Trump, Bolsonaro amargou os primeiros protestos que o perseguem ao menor passo fora de seu ambiente controlado em Brasília. Projetadas nos muros do hotel, mensagens como Free Lula e Cancel Bolsonaro antecipam o vexame anunciado que permeou os bastidores de sua fala na ONU. O Banco do Brasil começa privatização disfarçada com parceria com o banco suíço UBS. O Banco do Brasil confirmou na segunda-feira, 24, a assinatura de memorando de entendimento com o Banco Suíço para a formação de uma parceria das instituições na área de banco de investimento e corretora de valores no Brasil e outros países da América do Sul. Então, daqui a pouco é bye-bye Banco do Brasil. E Bolsonaro discursou na manhã da terça, 24, na Assembleia Geral das Nações Unidas, e protagonizou o momento mais constrangedor da história diplomática do Brasil. Em seu discurso, ele atacou médicos cubanos, exaltou a ditadura militar no Brasil, atacou lideranças indígenas como o cacique Raoni e, claro, bajulou os Estados Unidos, país para o qual ele bate continência. Ele também atacou a Venezuela e disse que o Brasil sente os impactos da ditadura venezuelana. Bolsonaro e Trump encontraram-se por alguns segundos nessa mesma terça-feira, logo após o discurso do brasileiro na Assembleia Geral da ONU e antes da fala do segundo, agora que estava sendo ameaçado de impeachment. O local, de acordo com a coluna de Lauro Jardim, foi a chamada Sala GA200 da ONU, para onde Bolsonaro foi conduzido após o seu pronunciamento. Lá, Trump aguardava para fazer o seu discurso. Segundo diplomatas que testemunharam a cena, Bolsonaro disse a Trump, I love you. E como resposta ouviu, que bom te ver de novo. O diálogo ficou nisso, amor não correspondido, pelo visto. Gente, é muito surreal, mas garantem os diplomatas que este fato aconteceu. Então, se são diplomatas que estão falando, a gente acredita, né? E depois de ter pousado na quinta-feira, 26, fazendo sinal de arminha em frente a uma escultura pela paz na sede da ONU em Nova York, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi duramente criticado nas redes sociais e tentou se explicar, mas sem abrir mão de seu posicionamento. Dudão disse que o melhor seria criar um monumento com as mãos do assassino de John Lennon, pois o revólver não atirou sozinho. Sem comentário, né? E é esse o cara que vai ser o embaixador? E humilhado por um volume inédito de críticas no Brasil e no mundo após seu discurso desastroso na ONU, Jair Bolsonaro destilou todo o seu ressentimento em uma entrevista no SBT, a TV do seu amigo Silvio Santos. O ex-capitão disse que a ONU é um local onde muita gente enxuga gelo e passa um pano. Já consagrado como pé frio no cenário internacional, é o Mick Jagger, né? Bolsonaro ainda disse aos jornalistas, o Trump vai ser reeleito no ano que vem. Minutos depois foi divulgada a abertura do processo de impeachment
contra o presidente americano. Ô, cabazarada esse Bolsonaro, viu? Onde ele toca, vira merda. É impressionante. E o governo vai cobrar imposto sobre férias e 13º de acordo trabalhista. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Sem conseguir fechar as contas para 2020, o governo avançou sobre os acordos trabalhistas firmados entre empregados e patrões e quer cobrar tributos sobre os valores negociados entre as partes. De acordo com a Lei 13.876, os valores de acordos trabalhistas não poderão ser mais declarados apenas como indenizatórios. E pesquisa do Ibope feita entre 19 e 22 de setembro mostra queda de popularidade de Bolsonaro em todos os indicadores em relação às pesquisas anteriores. A avaliação positiva do governo está em 31%, 50% desaprovam e 55% disseram não confiar em Bolsonaro. Com 34% de ruim e péssimo contra 31% de bom ótimo, 50% de desaprovação contra 44% e 55% de pessoas que dizem não confiar no presidente contra 42%, Bolsonaro tem os piores índices, bem piores do que o governo Lula durante aquela época do mensalão. E também ele está pior, inclusive, do que Dilma durante as marchas de junho de 2013. Deputados dos Estados Unidos pedem suspensão de apoio militar e financeiro de Trump a Bolsonaro. Um dia depois da presença de Bolsonaro na ONU, resolução apresentada por 16 deputados democratas pede que Estados Unidos cancele o Brasil como aliado na OTAN e suspenda todo o apoio militar e policial ao governo de Jair Bolsonaro, pelo número de mortes injustificadas promovidas por agentes de segurança brasileiros. O grupo também defende suspensão de financiamento de projetos que agridam a Amazônia. Em mais uma demonstração de que não tem a menor condição de ser embaixador e nem mesmo parlamentar, Eduardo Bolsonaro espalhou mais uma vez fake news em suas redes, dessa vez para atacar a ativista Greta Thunberg, jovem de apenas 16 anos que trava uma batalha mundial em defesa do meio ambiente. Eduardo postou uma montagem onde Greta encontra-se em um vagão de trem e do lado de fora, crianças em situação de miséria observam a garota com olhar triste. No entanto, na foto original, existe apenas um fundo com uma floresta. Então, esse pessoal não se cansa de fazer essas sacanagens, sabe? Isso não é nem patacoada, é sacanagem, é crime. Ao interagir com apoiadores na entrada do Palácio do Alvorada na sexta-feira 27, Bolsonaro zombou de uma das pessoas que estavam presentes no local. O apoiador, ridicularizado por Bolsonaro, dizia que o amava e o pedia ajuda. Turismo, Bolsonaro, por favor. Ele também falava que o turismo é o futuro do Brasil. Após fazer uma selfie, Bolsonaro fala ao pé do ouvido de seu segurança: só pelo bafo não vai ter emprego. A filmagem, claro, foi captada pela transmissão ao vivo nas redes de Bolsonaro. O apoiador também teve a camisa autografada e entregou seu currículo a Bolsonaro. E o famoso grito que se alastrou pelo Carnaval de 2009 no Brasil, aquele "Ei, Bolsonaro, vai tomar", ganha agora o público do Rock in Rio, festival que começou semana passada no Rio de Janeiro, quando o DJ Alok sugeriu: vamos excluir tudo o que há de ruim nas nossas vidas, a multidão entoou o tradicional grito antifascista. E hoje já são 1º de outubro, até ontem era o que mais se ouvia no Rock in Rio, era o "Ei, Bolsonaro, vá tomar naquele canto". E o Brasil passou a ser o país do se vira. 53 milhões de brasileiros, ou seja, metade da força de trabalho do país, sobrevive se virando. Não tem emprego, desistiu de procurar ou tem um bico informal, sem carteira de trabalho e direitos. Depende de subsídios estatais, consome muito pouco e não contribui para a Previdência. É apenas o mesmo que a população da Argentina, Paraguai e Uruguai somadas. Como não trabalham ou trabalham precariamente, a renda da população encolhe, mesmo com alguns sinais tímidos de redução do desemprego formal. E no finalzinho do mês, domingo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez uma brincadeira terrível, sacana, nas redes sociais, afirmando que a cachorrinha da família de esquerda, né,
Aí ele publicou uma foto ao lado da cachorrinha e disse que é democrático e respeita opiniões. Os Weintraub são uma família democrática. Temos diferentes opiniões. A Capitu, inclusive, é de esquerda, declarou. E alfinetou. Porém, sempre recolho suas propostas quando ela as libera em público. Escreveu. O ministro, eu prefiro as propostas da sua cadela, tá? Com certeza a sua cadela tem mais futuro do que você. Pelo amor de Deus. Por forte pressão de ruralistas, Bolsonaro demitiu todo o comando do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A saída do general João Carlos Jesus Corrêa da presidência e dos demais diretores de seu cargo no órgão foi definida na tarde dessa segunda-feira, 30 de setembro. Então é isso, pessoal. Esses foram alguns dos absurdos do desgoverno Bolsonaro no mês de setembro. Claro, tudo isso é uma miscelânea, uma coletânea que a gente faz a partir de manchetes, né, de chamadas dos jornais e blogs, tanto do Brasil como também do exterior. Aqui é o programa Falando Sério. Eu sou Fabiana Agra, pela Creativo TV, até o finalzinho de outubro para o início de novembro, com mais absurdos desse nosso Brasil que anda meio desarrumado. Até lá e obrigada.